Estamos de volta ao Buzz Factor, onde hoje falamos da relação entre as marcas e a arte. António Filipe Pimentel, esta relação é importante também. Falávamos da questão financeira, mas ganha uma importância superior numa altura em que o Estado reduziu tanto o seu investimento no setor cultural. Ganha, efetivamente, como não pode deixar de ganhar, porque, evidentemente, que a união faz a força, como se costuma dizer, e em tempo de crise, tudo nos disciplina a fazer algo que nós já devíamos ter muito treinado e oleado, não tínhamos, aprendemos agora, é o lado bom das coisas más, que é trabalhar em rede. E que é o fundamental. Trata-se aqui de somar energias, porque do ponto de vista da própria cultura, a questão da relação com as marcas, ou melhor dizendo, com o tecido económico, é uma relação que não é apenas estritamente financeira, nem sequer económica. É uma relação de comunicação. Porque a partir do momento em que eu tenho aprendido isso como o lado positivo do esforço que o museu tem feito para se autossustentar no domínio da sua programação, que é praticamente a 100% apoiada em patrocínios, a verdade é que nós criamos uma rede de relações e, como estava o Luís a dizer, nós, por intermédio do nosso parceiro, que é a tal inércia positiva, ao apoiar-nos, o nosso parceiro quer naturalmente divulgar o apoio que está a fazer e, portanto, vai divulgá-lo na sua própria rede. E nós amplificamos uma rede através dos nossos próprios parceiros, multiplicando uma espécie de puzzle de redes sobre redes sobre redes, porque o nosso parceiro também tem outros parceiros que, por seu turno, irão ramificar. E conseguimos, com isso, criar, se insistirmos no lado virtuoso do modelo, um modo de trabalhar que tem um retorno duplo. Porque aquilo que o Luís estava a dizer, acho que tocou no ponto certo. Quando lhe colocou o problema, qual é a ideia do próximo ano para um projeto que já se consolida desde 2011? É a de surpreender, ou seja, fazer a diferença, que é exatamente o que o Nuno está a fazer com a Sagres. Ora, surpreender é algo que nós nunca podemos fazer, a não ser pelo lado de que conseguimos baixar o preço 2,5 cêntimos, porque conseguimos na cadeia económica economizar em qualquer sítio. Mas não é essa a surpresa que vai ganhar o efeito de escala que as marcas comerciais pretendem, que não é vender as meia dúzia de garrafas, no caso que a meia dúzia de pessoas que são suscetíveis, que são seduzidas por essa economia, verdadeiramente vão querer. É fazer a diferença, é surpreender as pessoas com uma atitude nova. Nós vivemos uma sociedade de consumo e essa sociedade de consumo envolve-nos em todos os domínios, nomeadamente no domínio cultural. Uma sociedade é economicamente tanto mais ativa e mais consumidora quanto mais cultura consome. Faz sentido que este setor cultural se baseie cada vez mais neste tipo de parcerias? Vamos lá ver, não faz ou é importante, total ou sentido. não se substitui, Não se substitui, ao investimento nada se substitui, as coisas complementam-se. O que acontece, se nós prescindirmos totalmente do investimento público e privatizarmos, digamos assim, toda a produção cultural, nós estamos a cometer um erro pedagógico gravíssimo, que é espalhar a noção de que a cultura não é nossa, de nós todos, como cidadãos. O Estado representa-nos a nós. Outra coisa completamente diferente é ser capaz de ir além do apoio que o Estado dá e contribuir para a sustentabilidade dos projetos culturais através de uma relação dinâmica com o tecido económico, uma vez que nós estamos a falar e a trabalhar para a mesma coisa, para a economia. Porque, no caso do consumo cultural, evidentemente que ele se alimenta do espírito, mas o espírito e a criatividade é aquilo que vai fomentar a capacidade de ir economicamente mais longe. Repare numa coisa, eu noto muitas vezes que um problema grave, os portugueses são um povo notável e, enfim, com 55 anos tenho a obrigação de ter alguma experiência de vida, tendo dirigido e refletido sobre muitos projetos que já desenvolvi. E esses projetos levaram-me a perceber duas coisas. Que os portugueses são um povo absolutamente notável, com uma capacidade de aderir a um projeto e de contornar os obstáculos e de se disciplinar rara. Mas têm dois defeitos constitucionais. Um é a sua indisciplina
que os leva a terem dificuldade de programar a longo prazo, daí a tal capacidade, não vou dizer a palavra, porque não é muito elegante para dizer em estúdio, mas enfim, de improvisar. Toda a gente sabe como é que a palavra se pronuncia em cima da linha do horizonte, quando as coisas não estão a correr bem. A outra é a criatividade. Por estranho e escandaloso que possa parecer, nós somos muito pouco criativos. Somos extraordinariamente conservadores do ponto de vista do raciocínio. Os espanhóis, aqui ao lado, para não ir mais longe, são exatamente o contrário. São extraordinariamente criativos e não é por acaso que quem conhecia a realidade económica de um país e do outro no final dos anos 60 percebia... Não é esse o retrato que normalmente é feito dos portugueses. Mas posso lhe dizer que é. Por isso eu posso dizer que isto pode ser muito escandaloso, mas é a convicção absoluta que eu tenho. Nós somos muito conservadores no raciocínio. Mas como é que isso se liga à necessidade de continuar a existir investimento público? A questão não tem que ver com o investimento público, tem que ver com o investimento partilhado na cultura. O que educa as pessoas para a criatividade, para sermos capazes de inovar de forma diferente. E não é por acaso, vamos lá ver, eu não estou a dizer nada tão espantoso assim, todos nós sabemos que nós não somos um povo de filósofos e somos um povo de poetas. Não é? A poesia é exatamente isso, é a fuga para o lirismo. A filosofia é a capacidade de pensar. Esta é a ideia consagrada. E se eu fizesse, se eu pensasse especulativamente e fosse capaz de criar uma arquitetura lógica exatamente ao lado? Isto é que é a inovação que leva depois a ser capaz de criar empresas diferentes, marcas diferentes, uma economia diferente, surpreender o outro. Surpreender o outro é, salvo seja, aquilo que não se deve fazer na estrada, é ultrapassá-lo pela direita. É quando ele não está à espera, vai encontrar-nos à frente no caminho. É isso tudo que nós procuramos. E a cultura é a forma mais económica de conseguir atingir a inovação, educar para a inovação e surpreender. Temos estado aqui a falar de marketing cultural, que é uma coisa diferente de mecenato, não é? É uma coisa diferente de mecenato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mecenato, estamos a falar de finanças, não é? Quer dizer, quando estamos a falar de mecenato, estamos estritamente no plano das finanças, de um contributo em espécie ou em dinheiro de X que uma empresa dá a um projeto cultural e depois tem os correlativos benefícios fiscais, mas que são obviamente sumenos, como o Nuno e o Luís estão a dizer, curiosamente não é nesse registro que estão fixados. Isso é peanuts de todo. O que procuram é exatamente Exato, era uma das perguntas que eu vos ia Claro. fazer, se de facto esta questão da fiscalidade é atrativa ou se não pesa nada neste tipo de projetos e de iniciativas. No nosso caso não pesa nada porque o caminho está traçado. Nós queremos realmente juntar estes dois mundos. Tornar uma experiência, um adolescente comercial, uma experiência única através da arte e mostrando a arte a toda a gente que a queira ver. E, portanto, independentemente disso, conseguimos ou conseguiremos, via parcerias, como tão bem foi dito, e via a construção de uma rede que nos permita continuar a surpreender, trazer essa arte ao nosso público e continuar a trazer uma qualidade que até agora, em termos de feedback, tem sido muito elevada. Portanto, eu diria que não é por aí que a aposta vai, ou se um dia esses benefícios terminarem, que o Colombo vai reger o caminho, porque a estratégia não é o benefício fiscal, a estratégia é sim a surpresa e a experiência de visita. Essa experiência de visita que se consegue, como dizia, é uma forma até barata de se conseguir surpreender o consumidor. É isso? Eu não sei se barato é o termo correto de aplicar, porque realmente para termos muita qualidade não se pode fazer com pouco investimento. Se queremos continuar a trazer a melhor obra de arte para qualquer que seja o visitante, seja numa lata, seja numa garrafa ou seja num centro comercial, tem que ser uma relação realmente em que ambos ganham. Porque se apostarmos só no barato, a longo prazo não vai haver sustentabilidade nenhuma. Luís, eu posso só interromper uma coisa, que eu gosto muito de falar a linguagem da economia. Quando nós estamos a falar de barato, não estamos a falar no sentido de economizar tanto que o produto a conseguimos chegar é mau. Nós estamos a falar de uma coisa tão simples quanto isto. Quando nós sabemos que nos países mais desenvolvidos, e que esse é um dos desideratos portugueses, atingir 1% do Orçamento Geral do Estado para a cultura é um nirvana inatingível, isso significa o valor do investimento cultural no cômputo global do investimento. É muito mais
barato, enfim, por exemplo, o projeto que a Iberdrola está a desenvolver com o Museu do Prado, que é uma renovação total da iluminação, no valor de 4 milhões de euros ano, com 4 milhões de euros ano, numa autoestrada, quantos quilómetros faz, não é? É nesse sentido. Portanto, é comparativamente. Nuno Pinto Magalhães, concorda com esta perspectiva? Eu só queria referir ainda sobre a conversa anterior. Em termos de mecenato, nenhum destes projetos teve em vista a questão de benefícios fiscais. Não tivemos, nem teve essa em vista. Gosto muito da palavra experiência. De facto, estes projetos, nomeadamente aqueles que proporcionam ao consumidor um contacto direto e a aquisição direta, é uma experiência que lhe estamos a dar, única. E é neste sentido que também fizemos este lançamento destas situações. Mas queria referir um bocadinho àquela questão da inovação e da criatividade. Pelo menos no nosso negócio, a inovação tem sido para nós um fator de resiliência do próprio mercado, porque a inovação na companhia significa 2 dígitos anuais no nosso volume de vendas. E temos permanentemente um funil de inovação com ideias a gerar, novas embalagens, novos produtos. É de facto aquilo que nos permite crescer. A par da exportação, não tem sido a questão do mercado interno, mas a par da exportação, a inovação tem sido a forma determinante de fazer crescer. E com gente com muito boas ideias. Muito boas ideias. O que nos leva a ter, no universo até do mundo Heineken, que é a nossa casa acionista, em termos de benchmarking, Portugal ter um rácio de inovação superior a países como a Holanda, ou como a Inglaterra, ou como a França, no nosso negócio. Portanto, no nosso negócio específico, há muita geração de ideias. E ideias que podem ser concretizadas. Portanto, esta questão dos talentos, esta questão da geração de ideias, esta questão da inovação para nós é um asset, é um ativo que apostamos e que desenvolvemos e que tem sido extremamente útil na resiliência de um mercado que nem sempre é tão favorável, ou pelo verão, ou pelo poder de compra que está a cair, mas tem sido qualquer coisa que nos tem aguentado. E esta relação com a arte também cabe nessa Totalmente. aposta na inovação. Totalmente. O que é que vem por aí, para o futuro? Sabe que nós vivemos num nessa duopólio e o segredo é alma de negócio. Que é E, para portanto, eu não quero abrir aqui o jogo, porque os nossos amigos do Norte certamente poderão ver este programa. Não, mas esta senda está feita e este caminho é um caminho para prosseguir, mas trazendo experiências e trazendo novidades e fatores diferenciadores ao consumidor. É nesse sentido que nós estamos. Sempre ligados a Portugal, esta questão Sempre ligado a Portugal. Portugal, aos valores portugueses, quer consagrados, quer aqueles que ainda estão para vir. A Joana Vasconcelos é um valor recente. Aliás, foi lançado por um concurso de uma empresa, de uma EDP, que aparece, a Joana Vasconcelos aparece no concurso de jovens criativos da EDP. Portanto, mostra que, de facto, a inovação e a gente com valor em Portugal está todos os dias a surgir. E ainda bem. Mas é aquilo que nos dá também esperança, não é? A vossa relação com a Joana Vasconcelos terminou ou é possível A que relação seja com a Joana retomada? Vasconcelos é uma relação de identidade, é uma relação pontual projeto a projeto. Não temos nenhuma relação sistemática, é projeto a projeto. E é preciso que ela aceite, e é preciso que nós aceitemos, e é trabalhar em rede. Como as outras que eu referi, a trabalhar paralelamente, até a favor de IPSS, ou junto aos consumidores. Bom, é trabalhar de uma forma alargada, projeto a projeto. Perguntei no caso do Colombo, não lhe cheguei a perguntar a si. Dentro do orçamento de marketing da Sagres, quanto é que representa qual é o investimento colocado nesta questão da arte? É certamente inferior ao orçamento que temos no futebol. Sim. É certamente inferior. Mas não tenho esse valor específico. Não revela. Deixa uma resposta civilina. No caso do Museu Nacional de Arte Antiga, disse-me que têm vários parceiros, várias empresas com quem trabalham. Quantas empresas nesta altura? Francamente, não sei, que já lhes perdi a conta. São elas que vão ter convosco, são vocês que vão ter com elas? Como é que essa rede funciona? Somos nós que vamos ter com elas. Somos nós, não tive ainda um caso, surpreender-me-á muito, mas não tenho, enfim, não perdi a esperança de lá chegarem, que de uma empresa me liguem a dizer: olha, meu querido amigo, tenho aqui X para apoiar o Museu Nacional de Arte Antiga, diga-me o que é que quer fazer com isto. Não, há um assédio, digamos assim, que é muito convencional. Eu sou o elemento masculino, a empresa é o elemento feminino e tem que ser seduzida. Mas a verdade que é aquilo que no fundo mais me interessa é que, por regra... São bem recebidos.
Sim, crescentemente, evidentemente, porque o museu, entretanto, nós não falámos do marketing, mas o museu tem desenvolvido uma componente, obviamente, que muito intensa de visibilidade e, aliás, a relação com o Colombo também passou exatamente por isso, mais do que por uma operação, por uma monitorização. Foi uma experiência muito interessante para nós, porque nos permitiu monitorizar uma série de elementos de que não dispunhamos e, portanto, evidentemente que lá está a inércia virtuosa, quer dizer, quanto mais forte é a marca Museu Nacional da Arte Antiga, quanto mais conscientes as pessoas são, quanto mais sentem o exemplo do outro, da outra empresa que já está, mais se quer estar, evidentemente. Mas isso é um círculo natural, não é? Quer dizer, porque, obviamente, que a cultura também tem que trabalhar para se aproximar das empresas, mas é exatamente por isso que nós nunca podemos passar para uma privatização total, porque haverá sempre, não é exatamente o caso do museu em si, naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê a cultura tem uma parte que não é luminosa e que tem que ser feita, que é o que alimenta o resto, que é o estudo, a investigação, o que se faz em laboratório, enfim, os projetos que não têm grande impacto público, mas que são estruturantes e fundamentais para que se possa fazer os outros. E, portanto, tem que haver aí, evidentemente, um equilíbrio. Agora, é óbvio que está-se a falar do primeiro Museu Nacional, quer dizer, tudo isso, obviamente, aquele museu enfim, é como nós dizemos, uma história de Portugal em património, não é? Cada peça que ali está, enfim, a própria internacionalização do acervo do museu. Quantos visitantes é que tem por ano? Nós tivemos 221 mil visitantes no próximo ano, no ano passado, portanto estamos a crescer também e com, enfim, velocidade acelerada. Aliás, nós crescemos 46% de visitantes de 2013 para 2014. Se esta tivesse sido a performance da economia nacional no seu todo, das empresas, estávamos nós maravilhosamente. Portanto, como empresa, o Museu Nacional da Arte Antiga portou-se muito, muito bem. E, evidentemente, que a comunicação tem nisso um peso fundamental. Mas, por exemplo, a questão do Colombo, que já agora vale a pena ver, não se tratou tanto da interação direta entre duas marcas, mas de uma interação indireta que foi extremamente frutuosa. Isto é, o Museu Nacional da Arte Antiga não tirou propriamente maior luz de se associar ao Colombo. Já a inversa, evidentemente, tem outro sentido, como é natural. Mas fez um teste que precisava de fazer para se autoconhecer. E esse teste foi útil para os dois. Mas também não é importante aqui como criação de novos públicos? Se calhar alguém que não tinha ido nunca a uma exposição vai passar a ir. Mas atenção, e vice-versa, que é o lado... Uma pessoa que entra no Colombo, se calhar nunca ia ao museu. Claro. Depois de visitar o Museu Nacional da Arte Antiga, ou uma pequena parte do Museu Nacional da Arte Antiga que teve no Colombo, se calhar sim vai colocar na sua agenda, eu até gosto deste tipo de arte. Mas sabe uma coisa, Luís, que foi extremamente interessante, é que isso não se verificou só num sentido. Era um pavilhão fechado, um pavilhão contemporâneo, dentro do qual sucederam duas exposições e tinha um serviço educativo que acolhia as pessoas e por isso é que nós sabemos os números, porque tínhamos a monitorização à entrada. E uma das coisas que me surpreendeu foi, e só ao fim de 15 dias ou 3 semanas é que comecei a racionalizar esta coisa tão absurda que eu vou dizer, que é, os públicos do pavilhão eram iguais aos públicos do museu. Não era tratar-se de marcianos ou de pessoas com uma cor diferente. É que não transportavam sacos. Esse é que foi o lado muito engraçado. Portanto, as pessoas iam diretamente a ver a exposição que estava na Praça Central do Colombo. O Colombo é um case study muito interessante porque é um centro gigantesco, que tem a planta de uma cidade. Foi tudo isso que nos interessou. E nós estávamos na Praça Central e, como sucede numa cidade, na Praça Central estão os equipamentos mais prestigiosos, que não são os de maior fluxo económico, que são os que estão na periferia, os supermercados, os ginásios, etc. Ali estão as lojas de luxo. Portanto, quem vai para a Praça Central, por regra, vai porque lá quer ir. E, portanto, esse foi o lado muito interessante, foi ver que as pessoas iam sabendo que iam ver. Portanto, a nossa marca estava a resistir juntamente com a marca do Colombo e estavam-se a interajudar, estavam a funcionar como uma harmonia perfeita. Nós tivemos um reforço de visibilidade por estarmos ali na Praça Central do Centro Colombo e o Centro Colombo recebeu uma migração
qualificada de pessoas que terá seguramente continuado a fazer compras a seguir, porque as pessoas organizavam-se, lá está, não iam com os sacos para dentro do pavilhão, primeiro iam ver a exposição, iam consumir. Portanto, iam consumir. Havia uma parte em que Claro. revertia a Até, favor por exemplo, coisas tão espantosas como isto que nós aprendemos com a Sonai Sierra. O valor económico da comunicação. Para nós, a comunicação é um ato natural, evidentemente. Quanto mais comunicamos, mais forte é a marca. Mas quanto é que vale a nossa comunicação? Na altura, é-nos colocada uma fasquia porque o Berardo tinha atingido um valor X. Nós ficámos em pânico, não fazíamos a mínima ideia do que é que aquilo era ou como é que se fazia. Felizmente, a meio do projeto, já tínhamos ultrapassado. E não duvido que o projeto atual já ultrapassou o do ano passado, e o de há 2 anos, e o de há 3 e o nosso. Portanto, é um círculo virtuoso que leva, de facto, o Colombo a não desistir de um projeto que começou e que tem continuado. E, portanto, aqui está. É E só trabalhar faz em rede. sentido quando todos nesta Com rede certeza, claro. saem Claro, vencedores. claro. Terminamos aqui mais um Buzz Factor. Hoje falámos de marketing cultural. Voltamos dentro de 15 dias. Até lá.